Salve, salve pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com o pessoal de um Instituto Nortear. É um projeto muito interessante, é um projeto muito bacana, que tem muito a ver com a pegada que a gente tem aqui no canal, de estar trazendo novidade para vocês, de estar falando sobre as coisas importantes e que ajudam, auxiliam a vida de pais e crianças com TEA. Então, eu quero apresentar para vocês hoje, aqui estou com os dois representantes, eu vou deixar com que eles se apresentem, tá? Para que vocês possam entender a grandiosidade desse projeto e tudo que esse projeto tem para trazer para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom dia para vocês. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite nosso, por estar participando com a gente desse podcast. Para a gente é muito importante, vou deixar que cada um de vocês se apresentem, para que depois a gente possa entender um pouco mais desse projeto tão grandioso. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, me chamo Aline, sou psicóloga formada há 15 anos, né? Trabalho com a terapia cognitiva comportamental e também com a análise do comportamento. Conheci o pessoal do Instituto, né? O Instituto já era uma idealização um pouco mais antiga do Estevam, que eu tive o prazer de conhecer o ano passado. E aí agora o Estevam vai se apresentar aí pra gente. Vamos lá, falar um Estevam. pouquinho do Instituto. Bom dia também, sou Estevam Lage, estou aí, né, trabalhando com autismo há mais de 10 anos, mais de 13 de formado aí também, acompanhando a Aline nessa longa jornada, né, bonita aí da psicologia. E igual ela está falando, né, estou aí à frente do Nortear, nessa parceria incrível que a gente vem fazendo para auxiliar as famílias, dar esse direcionamento e agora com essa oportunidade aqui, né, de estar divulgando ainda mais o trabalho. É um prazer para a gente receber vocês, né, Estevam e Aline. Falando do Nortear, eu acho que o primeiro, né? Vamos começar o seguinte. Vamos primeiro para a Aline. Por que a psicologia? Tantas áreas e você falou, não, eu quero psicologia. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Eu vim para cá e fiquei bastante ansiosa, porque minha família toda estava em São Paulo, e aí eu comecei um processo de psicoterapia, né? Eu tinha 15, 16 anos, e quando eu vi toda a ressignificação que aquela profissional fez na minha vida, para começar a compreender e aceitar melhor a minha mudança, eu falei, eu quero fazer isso na vida das pessoas, eu quero proporcionar essa qualidade de vida que ela está trazendo na minha vida. Você é um agente de transformação. Sim. Isso faz quantos anos? Olha, quando eu entendi que eu queria psicologia, foi desde os meus 15 anos, então a gente não vai falar muito da idade. Não vamos Já entregar, não desde vamos entregar, os não. meus 15 anos, aí a gente pensa em psicologia. Então foi ontem. E você, Estevam? Por que a psicologia nesse... Tanta coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a psicologia. Eu iniciei minha jornada também nesse intuito de ajudar o próximo, né, somar ali, ressignificar vidas. Então, a minha parceria com a psicologia já vem de longa data. Na minha família tem outros psicólogos também. Ah, é? Isso, então a gente já está num berço ali, né, dessa construção. E essa estrutura também do direcionamento para a área do neurodesenvolvimento, da estruturação, vem também de mais de 15 anos atrás, de uma parceria que eu tive num estágio, numa escola especial. Então, eu apaixonei por esse contato, né, com os meninos e esse direcionamento todo, e desde então eu estou na luta pela causa. Pela causa. E aí, onde houve essa união de vocês aí para se criar o Nortear? Então, dentro, né, dessa estrutura de divulgação de autismo, dessa parceria que a Nortear veio fazendo, né, uma parceria público-privada, teve um direcionamento e uma mídia em cima disso, né, uma busca, e é um assunto que está muito em ênfase. E por meio disso e amigos, a Aline me conheceu, e aí essa parceria foi surtindo frutos, e agora a Nortear já iniciando, né, essa reconstrução 2023/2024, está do tamanho que está. Então, o primeiro membro da Nortear, tecnicamente, foi você, Estevam. Isso, a Nortear, ela iniciou o percurso em 2017. Ela atendia a associação de pais e pessoas dentro, né, do espectro, e ela foi crescendo, e depois desse período veio a pandemia, a gente deu uma pausa, e eu direcionei os atendimentos mais para o público particular e consultório, e aí em 2023, por meio dessa parceria Amigos, e agora, né, nessa parceria com a Aline, a gente veio com força total, e a Nortear está vindo aí com tudo para 2025.
Show. Aline, e você vai explicar pra gente o que é a Nortear, o que que ela oferece e o Uhum. que ela faz, que com certeza fez com que você se apaixonasse pela causa e falasse, tô dentro, né? Sim, O que que ela faz? Primeiro, para que quem está em casa possa sim. entender o processo. O instituto, ele vem com uma ideia multidisciplinar, né? A gente entende que há um tempo o autismo ele vem usando muito a psicoterapia como um ponto principal, né? Só que a gente entendeu que juntar todos os profissionais no mesmo espaço, isso facilita a vida dos familiares, da própria criança, diminui o deslocamento, o estresse, né? Então a gente percebeu que nesse contexto seria importante a gente formar um espaço em que a gente pudesse proporcionar não só o acolhimento ali para o paciente, né, o paciente com TEA, mas também um suporte para os familiares que acabam esperando ali também, né, num contexto de Aguardar consulta, terminar a exatamente, ficar consulta. ali, às vezes o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo na sessão, né, de terapia ou de TO, e aí a gente fazer um acolhimento também com esses familiares, porque não existe um tratamento efetivo de forma íntegra se os pais também não estão bem assistidos, né? Então, esse é um ponto, eu acho que um grande diferencial do Instituto Nortear é não pensar apenas no paciente, mas também em toda a rede ali que envolve essa criança, né? Que na verdade a família faz parte desse tratamento, né? Sim, Ela é fundamental. Então, quando o profissional está sozinho dentro de uma sala com o paciente, e isso não é estendido para a família, eu já vi isso acontecer, e não é pouco, principalmente a gente vai falar agora um pouco que isso acontece no público, né? uhum, Então, o paciente ele é atendido isoladamente, e aí quando chega com a família, parte daquele atendimento se perde, eu acredito. Seria isso, sim, né? Sim. sim, E a Nortear, ela vem toda fundamentada. Então, a gente está trabalhando com evidências científicas e dentro dessa estruturação, a família é um braço da terapia. E o ABA, que é a estrutura de ponta, né, padrão ouro aí para intervenção, ela pede de 30 a 40 horas de intervenção semanal. Então, dentro desse tempo, somente com os profissionais ficaria inviável, porque é uma tratativa muito cara e por vezes inacessível. E dentro dessa estruturação, por meio dos braços, né, que são os pais, a gente consegue expandir muito isso e também com a rede de apoio. Então a gente consegue aproximar desse ideal de 30 a 40 horas para estruturar e fazer uma reconstrução mesmo dessas crianças, adolescentes, porque eles já vão chegar preparados ali na vida adulta e sair também, né, dentro dessa estrutura somente de uma busca por um apoio do público, né, ali um respaldo e começar a produzir e também a dar um retorno, né, de todo esse trabalho lá na frente. Então, isso aqui é só a ponta dessa estrutura toda e do nosso planejamento. E até válido entrar nisso, em 2017 eu tive o meu primeiro filho. E ele, com 6 meses, a gente, né, igual eu falei da minha família, que tem já, né, esse histórico na psicologia, a gente percebeu os primeiros sinais de autismo. E ele iniciou a intervenção precoce. Então, ele saiu ali do nível 3 possivelmente, de suporte, e está no nível 1. Então, é Olha que bênção. incrível esse trabalho, foi um investimento muito alto, e a partir disso a Nortear também vem para dar o acesso que eu tive com muito investimento para famílias nessa parceria também, que é uma estruturação do social, que a Aline vai até trazer, eu fico até emocionado. Não, acredito. Mas então, assim, além de você ser um agente transformador na vida das pessoas, você sentiu isso na própria pele, porque eu digo Sim, assim, só quem tem, né, um filho com TEA realmente entende o que é ter um filho com TEA. Eu digo assim porque ontem ainda eu tive na Serra da Piedade sim, e aproveitei, visitei o espaço, conheci o espaço e tinha uma criança com autismo. Então ela estava identificada com o crachá, tudo certinho, mas assim, para quem não conhece, você via os olhares assim, né? Aqueles olhares bem de preconceituosos, de julgamento, né? julgamento, né? Essa sim, criança ela estava numa crise, perante uma crise, ela estava numa crise irritadíssima, porque, primeiro, né? Você tem que sair do carro, do carro da família, entrar num carro de estranho, se locomove, aí vai para uma igreja com um monte de gente estranha, né? E você tem que ficar controlando a pessoa. Então, assim, para quem não entende, é muito difícil. E a gente que já trabalha um pouco com isso, já conhece um pouco, né? Não tanto quanto vocês, mas a gente procura estudar cada vez mais sobre isso, a gente percebe que essa reprovação, ela está justamente pela falta de conhecimento. Então, quando vocês vêm com um projeto de inclusão,
né, de expansão desse tema e fazer com que as pessoas cada vez mais convivam, familiares, né? Há um tio que acha que a criança é birrenta. Depois que ele passa a ter acesso ao espaço de vocês, ele entende que essa criança não é birrenta, ele entende que essa criança tem uma necessidade de cuidado diferenciado e começa a participar disso e tratar até o sobrinho, o vizinho, né, de forma diferente. Então, pelo que eu entendi, primeiro o Instituto Nortear é um espaço que não existe ainda, até onde eu sei, eu conheço pouco, né, como eu falo, não tanto quanto vocês, mas um espaço que você consiga acolher a família, né, e fazer com que se torne mais agradável, porque a gente sabe que tem pessoas que tem que ir 3, 4 vezes na semana, é puxado, tem que deixar os seus afazeres, chega lá, tem que ficar sentado no banquinho, como você falou, esperando lá de fora. Então, a primeira coisa, o espaço Nortear, ele vem para quebrar barreiras, quebrar paradigmas, é isso? Mudar o padrão. Mudar o padrão. Mudar o padrão. Esse é o nosso foco principal. O ponto inicial aí que a gente identificou por, né, o Esteban trazendo já a experiência dele, a bagagem, e dentro do que eu, né, eu depois que me tornei mãe, não tenho um filho, né, com autismo, tenho 2 crianças neurotípicas, mas eu me coloquei muito nessa posição de mãe. O que que a mãe fica, né, fazendo ali, o que que ela pensa, quais são as angústias. Então, num primeiro momento, quando eu acompanhei o Estevam em alguns atendimentos como estagiária, para poder ver os atendimentos com a criança, o meu coração o tempo inteiro estava lá na recepção. O que que essa mãe está sentindo? O que que essa mãe está passando? O que que ela está pensando? Né? Então, o meu chamado maior mesmo foi com relação ao familiar. E nisso eu entendi que a gente não podia se limitar aos atendimentos pro paciente, porque isso também é limitar o desenvolvimento dele fora do consultório. O que que acontece fora do consultório sem o suporte dos familiares, né? Sem o suporte dos profissionais em consultório, o que que acontece posterior a isso? Porque tem que dar a sequência. Eu falo que muito dos atendimentos psicoterapêuticos, né? A sessão, o atendimento acontece e a sessão segue fora do consultório, para além do que o profissional fez e articulou ali com o paciente e como os coterapeutas que a gente chama, né, que são os familiares, estão dando sequência com relação àquilo. E é tão importante um familiar bem amparado, porque não desenvolve acolhida se o pai ou a mãe ou o familiar responsável não está bem na sua saúde mental, também no seu estado emocional. Porque a gente perde paciência, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, a gente não sabe de fato o que que aquela criança está sentindo. Para muitos é novidade, né? Para Um muitos, marinheiro de primeira exatamente. viagem, como faz? E o autismo hoje tem se falado muito, né? Até então, a gente não tinha muito acesso às informações. Então, é um tema ainda de muita insegurança, de muita dúvida, de Muito muitos tabu. tabus, né? Então, o Instituto, ele vem não só para acolher o paciente e tentar trazer o máximo de conforto no processo de terapias, né? Então, no mesmo ambiente, aquele paciente, ele vai ter toda a estrutura de tratamento, mas também o familiar, para que ele consiga ter uma estabilidade maior emocional para dar sequência em casa num processo de coterapia, né? Em que o pai, a mãe, os responsáveis ali consigam dar sequências nas orientações que a gente passa dentro do consultório para os pais também. Tá, e agora que, falando ainda, né, sobre o nortear, a mãe que quer ter mais acesso à informação, quer conhecer o instituto, nós não acabou não, a gente vai falar de muita coisa aqui, eu só quero particionar para que vocês consigam, de forma mais agradável, entender todo esse podcast. Mas se a mãe que está em casa ouvindo, o pai que está em casa, né, ele quer ter acesso, né, eu queria que vocês falassem como que eles podem ter acesso, os canais de contato, os canais de comunicação, onde que ele vai encontrar no Instagram, o que que vocês têm disponível para que essa pessoa possa chegar até vocês, se existe a possibilidade de visitas a esse espaço para que esses pais possam entender melhor e conhecer essa estrutura de vocês. Fala um pouquinho para a gente. Sim, hoje a gente está fazendo um Instagram bastante focado em informação, Uhum. né? Lógico que sempre em recortes a gente não consegue dar toda a estrutura, né, do que a gente considera importante para um pai, para uma mãe, mas ali a gente está trabalhando com alguns conteúdos mais pontuais, mas o Instagram realmente tem sido aí a nossa principal ferramenta Canal de comunicação. de comunicação, né? Mas temos o WhatsApp, visitação, para ir lá, conhecer o nosso Onde está espaço. localizado o Estamos espaço? ali no centro, na Rua dos Guajajaras, 910.
18º andar, Aqui em Belo Horizonte aqui em mesmo. Belo Horizonte. Então, e vocês têm horários específicos para visitação ou entram em contato para fazer um agendamento e por aí a gente consegue encaixar na grade? Isso, a gente faz a orientação de entrar em contato, porque nem sempre os profissionais vão estar ali disponíveis, né? Às vezes num atendimento, né? Atendendo a demanda do espaço. Então, é interessante para que a gente possa acolher de uma forma como nós temos interesse de acolher, Um agendamento. um agendamento prévio, assim, para a gente poder recebê-los, né? Com toda a atenção que um familiar atípico merece. Tá, então para vocês aí que estão ouvindo a gente, então nós vamos deixar aqui depois para vocês o endereço, vamos deixar um QR Code também com acesso direto ao Instagram deles para que vocês possam ter acesso a essa informação de grande valia, tá? E agora eu quero falar com vocês sobre TEA, né? Então, é algo para nós ainda novo, mas que vem crescendo numa velocidade assustadora. Eu participei do último simpósio que teve sobre autismo, terceiro simpósio, aqui em Belo Horizonte, onde grandes especialistas falaram a respeito e apresentaram um gráfico, nessa ocasião, de crescimento da taxa de crianças de TEA. Então, assim, Isso. de 1 a cada 10 há 5 anos atrás, era 1. Hoje já está em 3 e a projeção para que seja 5, então quer dizer, é algo que está numa crescente. A gente não tem estudos ainda aprofundados o que gera isso. Como é que está isso para vocês, esse nível de informação? Como é que está isso? Vocês já sabem de algum estudo que está acontecendo em paralelo para detectar o que gera, até onde a gente já avançou nessa sabedoria? O que gera isso? Sim. Essa condição, né? Isso. Dentro da área médica, sempre que um diagnóstico ele vem com mais força, é porque melhorou o critério diagnóstico. E dentro do TEA, né, não é diferente. Então, 2013, tem um livro de convenções médicas, que é o DSM-5, ele teve uma atualização, e aí você pensa num guarda-chuva. E era o que abrangia ali o quadro diagnóstico do autismo. E agora, com essa melhora de critério diagnóstico, nós temos um guarda-sol. Então, Como cresceu, como melhorou, né? isso. Então, tem ali uma estrutura que inclui mais pessoas, igual mesmo pessoas dentro da síndrome de Asperger, né? A antiga síndrome de Asperger. Elas não estão mais ali num diagnóstico à parte. Agora elas estão dentro do autismo nível 1 de suporte. Então, isso vem para somar forças, né? Trazer ali uma inclusão e trazer também uma estruturação para as pessoas terem mais acesso, né? Às questões aí, não só de informação e não só disso, também de acessos, né? A parcerias aí, igual a Nortear vem, né? Trazendo aí a informação para essa estruturação de direitos mesmo e acessos dentro da assistência social, dos direitos da pessoa com a questão, né, do neurodesenvolvimento. Eu venho acompanhando isso na parte comercial, falando agora um pouquinho na parte comercial do TEA, né? Eu vou falar para vocês que há 5 anos atrás, só de institutos e associações, nós tínhamos em torno de umas 22, 23 no Brasil inteiro. Sim. Há 5, 6 anos atrás. Foi quando eu comecei a ter interesse pelo assunto. Na semana passada eu fiz a mesma pesquisa, a gente já tem 187 associações no Brasil. Quer dizer, houve um crescimento também de suporte para essa necessidade. Na sua visão, isso é uma evolução ou esse crescimento poderia ter sido muito maior? Desculpa, eu me perdi. Há 5 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 20, 30 associações no Brasil inteiro sobre TEA. Uhum. E agora a gente fez uma pesquisa recente, semana passada, temos 187 associações, institutos que tratam TEA no Brasil. Então, praticamente que, né, quadruplicou, quintuplicou. Na sua cabeça, isso está acontecendo da velocidade correta ou já poderia ter acelerado mais? Quer dizer, poderiam ter 500 no Brasil, que a gente já tem hoje a necessidade disso, ou isso ainda está acontecendo de forma muito gradual? Poderia ter tido mais velocidade nesse crescimento do suporte? Olha, eu acredito que é uma crescente favorável, mas sempre pode ser melhor, né? Porque o tema em si, ele está em evidência agora, como o Estevam trouxe inicialmente, né? Então, é uma condição que a gente está tendo mais acesso à informação, mas, de fato, a gente poderia já estar numa crescente mais avançado. maior, sim. O que a gente acha que tem que tomar um pouco de cuidado é que existe muito aventureiro nesse mercado,
né? E depois eu quero a opinião de vocês sobre isso. E eu te falo isso como em qualquer mercado. Mas nesse mercado a gente vê muito aventureiro porque tem muita gente taxando esse mercado como modinha. Né? Então, vou abrir porque isso dá dinheiro. Eu acho que o foco, principalmente para você que é, né, Estevão, que é pai de um autista, que gera um projeto desse, a Aline, que vem todo um conhecimento. Tem que se tomar muito cuidado hoje na escolha de um profissional, na escolha de um parceiro, como aconteceu também com o método ABA, né? Então, quando surgiu o ABA, é um método caro ainda, na minha concepção, não é um método de acesso a todas as famílias, mas quando surgiu, não, porque agora tem o ABA 2.5, que é um pouquinho modificado, então começou muita informação, quando você ia ver, eles estavam até distorcendo o próprio método ABA, isso, ao invés de ajudar, isso acaba atrapalhando, porque era mais uma forma de monetizar e não uma forma de auxiliar. Na cabeça de vocês, esse mercado hoje nacional de psicologia, não só de psicologia, fonoaudiologia, né, de clínicas especializadas para TEA, ainda a gente tem essa sombra de aventureiros e pessoas mais interessadas ainda no faturamento do que na solução? Eu vou deixar com o Estevão. Como em qualquer área, a gente tem que estar ali sempre buscando indicações, pesquisando os profissionais, porque, assim como em qualquer área, a gente encontra, né, pessoas aí aventureiras que às vezes nem têm formação em psicologia, né, dentro dessa estruturação para ofertar para o paciente a melhor conduta, atuando. E o Conselho de Psicologia, ele atua frente aos profissionais formados em psicologia. Então, se a pessoa se descrever como terapeuta e não psicoterapeuta, ela vai atuar ali com terapias aleatórias. Sem estudo, sem embasamento científico, sem nada. Ou de forma aventureira, como você mesmo trouxe, tentando acessar um estudo ali mais numa ponta de iceberg, sem uma bagagem toda de uma formação superior em psicologia. E aí isso traz, né, uma estrutura sem pilar. Então, prejuízo até, de repente, por emocional do tratamento. Né? Sim. Tratamento. E hoje, como você falou, tem o psicoterapeuta, e tem o terapeuta holístico, o terapeuta não sei o quê. Eles inventaram tanta terapia, tanta coisa aí para não ter que fazer uma faculdade. Pseudociência. É o tal do é a tradução por talvez eu ache, talvez eu sei, né? Que a gente sempre fala. Sim. E isso é uma barreira. Então, assim, para quem está ouvindo, as formas de se identificar esse profissional. Bom, quero um profissional para cuidar do meu filho, para fazer o tratamento do meu filho, para mim não cair nessas ciladas aí do mercado. O que vocês indicam? O Instituto Notier. Mas assim, como que eu chego? O Instituto Notier ainda só em Belo Horizonte. Eu queria que vocês devam ter um projeto de expansão nacional, né? Pelo projeto. Mas, um exemplo, eu estou lá em Curitiba e eu não consigo vir a Belo Horizonte no Instituto Notier. Como é que eu faço para identificar um profissional para saber se realmente ele vai ter condição de me auxiliar com a TEA? O primeiro passo é você entrar em contato com o Conselho Regional de Psicologia, né, da sua cidade. Ali você vai acessar se esse profissional ele está em dia, né, com o conselho, se tem alguma situação aberta contra ele de denúncia, e a partir daquela pesquisa, você já está num caminho. E depois, em parcerias, né, sempre quando um instituto, um profissional é sério, uma clínica renomado, isso, ele vai estar ali sendo indicado por profissionais da área da saúde, vão ter ali, né, nos bastidores também, dos pais dali da sala de espera, alguns relatos. Então, é uma pesquisa mesmo de campo. E nessa busca, né, por certificações, atualizações do profissional. Quer dizer, não ir no desespero. Eu perco um tempinho pesquisando. Currículo, né, isso, uma estrutura. Entender qual que é o tipo de abordagem científica que ele atua. Então, a gente sabe que tem as duas atuações principais para o autismo, que é o ABA. Isso, o ABA e a psicologia cognitivo-comportamental. O ABA, ele entra muito ali dentro dessa estruturação de uma primeira infância, de uma intervenção precoce, e aí depois, né, a gente pode até entrar nisso mais para frente, tem chegado muitos adultos sem o diagnóstico. E o ABA, ele já é mais dentro de uma estrutura que atende adultos e crianças, mas de uma forma de melhor elaboração. A psicologia
cognitivo-comportamental, até dentro desse padrão ouro que a gente quer oferecer pela Nortear, ela estrutura melhor. Então, essa divisão, ela acaba acontecendo lá no Instituto também. Então, esse acesso seria com essas subdivisões de intervenções. Entendi. A gente está falando já de TEA, de Nortear, né? Nortear. A gente vem falando da experiência que você tem, mas muita gente que está escutando a gente, porque a gente é um canal empresarial. Então a gente traz aqui uma série de assuntos e eu garanto que está despertando atenção, porque o pessoal, TEA. Aline, dá a definição de TEA, o que é o TEA, as fases do TEA, para que esse pessoal que está em casa ele consiga realmente falar, poxa, olha, pode ser que o meu filho tenha isso e eu nunca me atentei a isso, deixa eu procurar um profissional, ou vou lá na Nortear para pelo menos fazer uma pré-análise para saber se realmente é o caminho, porque, volto a dizer, na minha concepção, para quem é completamente leigo, é muito confundido com birra. Isso no grau mais leve, né? Então, essa confusão pode gerar um transtorno para a vida da criança, para o resto da vida, que vai impactar na sua vida emocional, no seu crescimento, até naquele término de vínculo, né? Então, não tenho condição de morar sozinho, não tenho... Fala pra gente, por gentileza, primeiro, o que é o TEA, né? Sim. E como identificar o TEA, que eu acho que é importante, os desafios desse diagnóstico precoce, que nem eu digo, né? Antigamente, muito TEA... muita criança com TEA era confundido com isso e assim, era até pejorativamente afastado um pouco da família. Então, nas festas de aniversário, não convida não, porque é chato, é birrento, e a gente sabe que não é isso. Até puxando um pouco, né, daquela linha de pensamento que eu vinha trazendo do DSM, deixa eu dar uma continuidade que vai trazer justamente isso que você está perguntando. O TEA, antigamente, ele vinha como uma estrutura de uma tríade diagnóstica. E já trazendo dentro, né, são tantas informações que a gente vai sendo bombardeado, eu já vou trazer a mais atual para vocês dentro do DSM-TR, que foi a atualização do de 2013, que ocorreu em 2022. Então, o que tem de mais moderno dentro dessa estrutura diagnóstica do autismo é essa díade diagnóstica. Então, foi atualizado de uma tríade para uma díade. Então, para ser autismo, o que a gente precisa? A gente precisa de alguns pontos de observação. Até conversando, né, orientando ali os pais, eu trago. São como palavras. Soltas, elas não têm um significado preciso. Mas se a gente estruturar ela dentro de uma frase, a gente consegue compor uma hipótese diagnóstica e, em parceria com a equipe multidisciplinar, fechar esse diagnóstico. E aí, dentro dessa estruturação, para ser autismo, precisa de ter déficits dentro da comunicação social, interação social, e dentro dessa segunda parte da díade, de comportamentos repetitivos e ou estereotipados. Então, tem que ter essa estruturação dentro dessas peculiaridades comportamentais, trazendo necessariamente prejuízo para o desenvolvimento do sujeito, para a gente compor um critério diagnóstico. Então, o TEA, dentro, né, dessa estruturação, é basicamente dentro, né, desse primeiro rastreio visto dessa forma. E aí, se há o risco, né, ali, do diagnóstico, a gente faz uma estruturação, uma busca, né, uma avaliação neuropsicológica, se necessário, para a gente chegar nesse critério diagnóstico. Então, de forma alguma, o autismo é uma moda. Ele traz prejuízos, ele entra aí dentro de uma estruturação e prejuízo na vida do sujeito, que quem está de fora não tem a ideia do que os pais, as pessoas, elas passam no dia a dia. Então, é um pouco dessa estruturação que a gente usa para chegar nesse critério diagnóstico. Tá, mas eu vou ser aqui o advogado do diabo agora. Eu não entendi metade do que você falou, que o teu linguajar técnico, que falar com um profissional é complicado. Sou pai em casa, leigo, vamos dizer assim, que eu tenho pouco acesso à informação. Vamos traduzir isso numa forma do dia a dia. Meu filho está com dificuldade em fala. Então, ele já estava numa idade que todos os coleguinhas já estão falando, ele não está falando. Isso. É um potencial, então, é um sinal. Eu queria que você trouxesse para esse linguajar mais popular. Tá com dificuldade de fala, tá com déficit de atenção. Então, exemplificando mesmo, sabe? Para que a mãe fale assim, nossa, olha... Não, é legal a gente alertar, né? Então, isso, a fala é uma palavra. E aí, para compor a frase, a gente precisa de outras palavrinhas, no caso, né, outros sinais do risco autístico.
Tá. a fala, o baixo contato visual, a dificuldade de Ó, interação. o psicólogo aí de novo. Baixo contato visual, não olhar nos olhos, sempre olhar para baixo, seria isso. Isso, É não- essa a popularidade que eu quero, Sim. doutor. O que acontece? Uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado é pegar diagnóstico de internet. Uhum. Isso pra gente não é uma coisa que funciona dentro de um processo de psicoterapia. E o que você está falando, com certeza, é uma constante no teu Sim, consultório. aparece assim, doutora, eu cheguei no Google e vi alguns sintomas e eu acho que meu filho é autista. Olha o doutor Google aí, ó. Exatamente. Sim. Então, é muito delicado e é um ponto que é importante a gente querer tratar ou traçar um diagnóstico com coisas muito superficiais ou somente pelo que a gente vê da internet. Então, o primeiro ponto para se buscar orientação específica e, de fato, assertiva é olhar, meu filho, ele está tendo um pouco de dificuldade na interação social com na escola, com os amiguinhos. A gente chama e ele não responde. Ele não atende ao chamado. Está com um pouco de atraso na fala. Isso são sinais, não Necessariamente. é um critério já para diagnóstico, né? Então, eu Mas acho seria um alertazinho. mas que... é um alerta. Isso. Sim, fica um alerta. E pai e mãe, eu acho que o Estevão até mais do que eu, consegue perceber, a gente tem quase instintivo que a nossa criança ela tá com algum diferencial dos amiguinhos. Então, eu acho que isso já fica aí um ponto de atenção para, assim, buscar de forma assertiva profissionais que possam trazer clareza, porque isso é o que falta para a maioria dos pais, Sim. é ter clareza, né? E até fica difícil não entrar um pouquinho no técnico, porque quando a gente percebe essas peculiaridades comportamentais que ligam um alerta no pai, não espere. Vá em busca de um profissional, porque lá nós vamos ter escalas de rastreio ali, né, mais simples, ou uma avaliação mais completa, porque tem casos que o diagnóstico está entre linhas, e às vezes ela vai sentir o impacto desse diagnóstico tardio lá na vida adulta. Igual Entendi. tem grandes nomes aí que foram acessar o diagnóstico num momento bem posterior, igual a Letícia Sabatella, né, que saiu até no Fantástico. Se você pegar a história ali de vida de um paciente adulto que recebeu o diagnóstico tardio, ele traz um histórico de bullying, de uma dificuldade de interação muito grande, de não pertencimento. O autismo ele está muito ligado ao quadro de depressão, então eles já chegam no consultório bem fragilizados nesse sentido. Então, essa busca do profissional a partir de um alerta, de um sinal, é fundamental. Então, tem algum atraso, não faz mal você levar para uma investigação. No máximo, né, que vai acontecer ali é você falar, o profissional trazer. Não precisa se preocupar com isso nesse momento. Ou, não, vamos acompanhar para a gente ir percebendo aqui se isso está atrelado a uma ou mais situações. E a intervenção precoce, ela ocorre somente do paciente estar em hipótese do quadro de autismo. Por quê? Depois que passou o período de intervenção precoce e a gente chega com um diagnóstico tardio, aquele tempo foi perdido. Precioso, tempo precioso. Até se a gente for fazer uma comparação no tempo ali de processamento de informações, até os 5 anos a criança é um carro de Fórmula 1. Então, ela está ali muito rápida para receber os estímulos e tudo. E desenvolver, né? Muito, isso. E aí depois, 5 para frente, ela ainda é um carrinho esportivo, mas já não tem aquela potência toda, mas ainda há o tempo, né, da intervenção, mas a capacidade ali de neuroplasticidade, ela vai caindo, né? Então, a gente precisa aí de acessar esse profissional para ofertar de forma mais precoce possível as tratativas quando necessário. É porque a gente deve ter dois casos, né? O caso da mãe, que às vezes não tem essa atenção no filho, porque tem mais filhos, de repente está no 5º filho, no 4º filho, e o 4º filho vem com TEA, né? Então, assim, ela não tem tempo até de prestar tanta atenção, e existem muitos casos, principalmente em famílias mais carentes, que o irmão mais velho vai cuidando dos mais novos, e assim, consecutivamente,
não tem esse olhar, né? Uhum. E deve ter aquela mãe também que fala assim, não, mas vai melhorar. Não, que ele é novinho ainda, mas vai Entra em estado de acontecer. negação, né? Com o meu tio foi assim também, o meu sobrinho teve esse mesmo. Então, ele meio que compara, mas Joãozinho também foi falar com 6 anos de idade. Então, isso é normal. Como tratar isso? Como alertar essas mães? Para tomar esse cuidado, para não deixar essa percepção passar. Como você fala, esse período que seria de 1 a 5 anos, seria é o período de maior flexibilidade Sim. e aprendizado, para não deixar isso passar. A gente pode usar a estratégia que você trouxe. Atraso na fala, alguma É questão observação mesmo. peculiar, né, do comportamento, as próprias professoras, elas fazem alertas nesse sentido, né, de um desenvolvimento fora dos pares de idade, então vão ter alertas, então estarem atenta a esses detalhes, porque ela é a primeira porta. Ela está ali, né, como responsável por ofertar o que é possível, né, para o filho dela. Então, o Instituto Nortear ele já vem trazendo, né, essa possibilidade de um rastreio, mas a mãe tem que estar atenta a esse detalhe. Então, o seu filho está com um desenvolvimento fora do esperado, fora, né, comparado ali com o primo, com o próprio irmão, busque um auxílio, um rastreio, ele, por vezes, não demora 1 hora de consulta, né, para a gente ter ali um primeiro parecer e orientar essa mãe. Então, já é um primeiro passo para ela seguir os próximos, né, conforme a orientação de profissionais capacitados para isso. E num contexto, né, mais leve, é não ignorar o mínimo de sinal, porque problema não vai ter procurando ajuda. Sim. Mesmo não sendo um atraso da tipicidade, o desenvolvimento ele vai acontecer na investida de um avanço, né? Então, não sendo, a gente vai ter o desenvolvimento do atraso numa fala solta, né? Num contexto solto que não atrelado à tipicidade. Então, não ignorar, não entrar num estado de negação, né? É o principal ponto para que a gente possa avançar numa possibilidade diagnóstica para o autista, né? Então, tendo aí um mínimo de percepção, já é procurar ajuda. Os sinais. É isso. Isso. Já é procurar ajuda para que a gente possa ou descartar, e aí Tranquilo, toca a vida. exatamente, ficar com a consciência tranquila, ou se já for uma possibilidade diagnóstica, a gente já entrar com as terapias interventivas para, de fato, a gente aproveitar essa janela de neuroplasticidade de maior desenvolvimento, né? Para a gente não ter atrasos no avanço da remissão de sintomas, né? Do quadro da tipicidade. Ok, a gente falou aqui agora de pessoas que têm um tutor, né? Então, Uhum. crianças, filhos que têm um tutor. E como aconteceu, né? Vocês acabaram de citar alguns quadros no adulto. Quando um adulto deve procurar isso? Porque ele já é adulto, existe essa percepção de um adulto com TEA, fala, puxa, eu estou me enquadrando muito nisso, eu vou procurar uma consulta, ou normalmente é um amigo que chega e bate nas costas, ó, por que você não faz uma consulta só para você ver e tal, porque o amigo percebe. Como é que funciona isso na fase adulta? Olha, eu vou até contar uma experiência recente que eu tive em consultório, mas eu acho que a busca maior acontece com o Estevam, né? Mas aconteceu recentemente em consultório de uma paciente que veio tratar questões de automutilação e em atendimento comigo identificamos, né, traços muito específicos e muito evidentes de autismo tipo 1, no tipo 1 de suporte, né? Então, nesse quadro, a gente vai trabalhar na flexibilização da ideia da Para o adulto é possibilidade mais difícil diagnóstica, aceitar isso, né? porque Pô, ela, dentro dos atendimentos, ela não percebia isso como uma possibilidade. entendi. E aí eu fui trabalhando, né, a flexibilidade nesse contexto, olha, isso está me trazendo um pouco algumas características desse diagnóstico. Você já ouviu falar? Você conhece alguém? E a gente vai flexibilizando a ideia para trabalhar de fato a possibilidade do diagnóstico. Então, é muito difícil para o adulto ter essa clareza quando não é um diagnóstico já bem
Explícito. Bem explícito, exatamente. Isso. Eles chegam em consultório com outras demandas, igual a comorbidade da depressão, que eu disse anteriormente, né? Traz muito esses pacientes com uma desadaptação social, comportamental, algumas peculiaridades, e aí, dentro de um campo de investigação, a gente acaba chegando, né? Levantando essa hipótese e ali, né? Com todo o acolhimento e direcionamento, a gente faz o rastreio e por vezes, né, porque tem uma confirmação, né, tudo isso é estruturado por meio de testes padronizados. A gente tem aí também a estruturação de uma análise funcional do comportamento, então tudo é embasado, né, e a gente chega nesse diagnóstico por meio disso. E como é que é, essa curiosidade minha, como é que é para um adulto quando recebe esse diagnóstico de vocês? Como que é isso? Um exemplo assim, 40 anos, não sei se já aconteceu, 40 anos ela descobre que está com TEA, né, através de um trabalho. Como que muda a cabeça dela? Ela passa a agir diferente? Me explica isso. Isso vai ajudar. Pô, mas eu vivi 40 anos, posso viver mais 40? Não, não é assim. Quer dizer, que você sofreu 40 anos, tem que sofrer mais 40. Né? No caso dessa minha paciente, né, que foi... Eu tive 2 casos o ano passado, em que durante os atendimentos comigo, a gente chegou ao diagnóstico de TEA. Então, no caso dessa paciente, ela ficou aliviada. Porque ela falou assim, pronto, agora vou trabalhar em cima desse diagnóstico para diminuir todo o sofrimento e prejuízos que eu tenho diante da minha rotina, do meu dia a dia, do meu contexto social. Então, traz uma sensação de alívio, até porque ela sabe por onde agora vai caminhar. Então, porque também deve ser confundido com antipatia. Não, aquela pessoa antipática, antissocial. Estranha. Nossa, estranha. Quer dizer, e aquilo vai entrando na cabeça da pessoa. Será que eu sou mesmo estranho? Será que eu mesmo sou antipático? E ela, de repente, deve tirar uma carga das costas. Puxa, eu não sou. Sim. Isso que falam que eu sou, né? Isso. Exatamente. E aí, num outro contexto, né, eu tive um paciente que entrou em estado de negação. Não aceitou, suspendeu os atendimentos, mas acredito que em breve ele retorna. Porque aí não tem o que vocês fazerem, né? Vocês precisam realmente que ele esteja predisposto a tratar e a conhecer mais, né? Sim, e é bem subjetivo, né? Então, assim como toda psicologia, a gente não trabalha ali com uma estruturação matemática. Não é regra, né? A regra é que a pessoa vai tentar estruturar, ressignificar aquela situação da melhor forma possível. Em alguns casos, né, igual a Aline trouxe da negação, fica muito intenso para a pessoa e ela prefere o comportamento de fuga, ali, né, de evitação, porque é muito intenso. E outras pessoas conseguem tirar essa carga, esse peso das costas. Então, né, vai aí de paciente para paciente. E essa negação pode acontecer também com a mãe que nega, não, meu filho não, não, meu filho não, meu filho não, meu filho não. Deve acontecer isso também, né? Quando levam uma criança, que a gente já falou do adulto, mas quando levam uma criança, existe as mães que falam, não, tá errado, pode fazer isso aí de novo, meu filho não é, vou trocar de profissional que você não sabe nada. Já aconteceu isso com vocês? Isso acontece constantemente. É mesmo, senhor? A negação, ela vem muito forte, e aí tem um outro detalhe que a gente estrutura e quer mudar, é esse acolhimento na busca pelo diagnóstico. Por quê? Os profissionais, por vezes, por insegurança ou por não estarem preparados, não terem um material para fazer esse rastreio, acabam falando, não é nada não. Ah, nossa, isso aí é normal acontecer esse atraso. Então, até dentro da área médica, né, isso está sendo cada vez mais cobrado e atualizado. Tem escalas de rastreio que são de obrigatoriedade, a aplicação, né? Tem que passar por esse processo. Tem que passar e, às vezes, isso fica em um segundo plano. Então, a gente pode pensar um pouquinho nisso, no diferencial da Nortear nessa acolhida. Eu, como pai, eu passei por diversos profissionais, porque a gente não pode atuar com o próprio filho como o psicoterapeuta. Eu atuei como coterapeuta, né? Ajudando ali nas intervenções. Como pai mesmo. E direcionamentos, isso, como pai, mas uma neuropediatra que acompanha meu filho até hoje, ela trouxe
você não pode atuar só como pai, você vai ter que atuar como pai e como coterapeuta. Então, não tem jeito de escapar. Lá na Norte, a gente vai treinar o pai para ser coterapeuta também, porque a gente precisa atingir, né, ali uma proximidade dessas horas do ABA para a gente ter o maior nível de sucesso das intervenções. Então, né, esse par aí, essa dobradinha de pai e coterapeuta. E um dos objetivos, né, e da proposta da atuação não só com o paciente, mas com o familiar, é justamente no contexto de aceitação. Porque quando o familiar ele aceita o diagnóstico, né? E aí, quando a gente vai trabalhar ali a conclusão efetiva do diagnóstico do paciente, a gente já vai trabalhar em conjunto para que o pai e a mãe não entrem nesse estado de negação. É trabalhar de forma acolhedora, mostrando que na possibilidade de confirmação diagnóstica, que é mais do que importante para o desenvolvimento dessa criança, que o pai e a mãe consiga aceitar, né, para que as terapias de fato aconteçam. Porque se o pai e a mãe não aceitam, as terapias não acontecem. Até porque uma das coisas que vai entrar na minha parte do projeto, né, a gente trabalha muito na idealização quando a gente engravida, né? A gente idealiza um filho, a gente idealiza como que vai ser aquela criança, a vida da criança, da adolescência, adulta. E quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, é como se fosse uma elaboração do luto de um filho vivo. É mesmo? Nesse Sim. nível? A gente perde tudo aquilo Quer dizer, você tem que reestruturar tudo que você pensou. reestruturar, ressignificar tudo que eu idealizei a partir do momento que eu soube pelo teste de gravidez que eu estava grávida. Então, eu estava grávida, idealizei uma vida, e a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, isso tudo se perde. E Então, vocês lá no Instituto trabalham essa parte também. sim, vai ser o nosso principal ponto de diferenciação aí, né, de clínicas Convencionais. convencionais, que não fazem essa parte da acolhida emocional. A gente tem, né, de forma muito padrão, a orientação dos profissionais com os pais para atuação na coterapia de atividades práticas, mas não existe uma acolhida do estado emocional para os pais. Como que esse pai ele vai receber essa informação? Então, a gente vai fazer um preparo não só com a criança, né, que vai receber ali o diagnóstico, mas com os pais para que eles possam lidar com o luto de um filho vivo. Falando nisso que você mencionando, né, um pouquinho detalhado assim de forma popular, existem a famosa 2 S's, né, na família que tem TEA. O S da mãe é sofrimento, a mãe sofre, é o primeiro S, e o pai some, é o segundo S. Raros casos como o Estevão, né? Então, isso pelo que a gente vê, eu faço parte de alguns grupos e é muito latente, isso é muito evidente, né? Então, o pai descobre que o filho está com... Ele, na cabeça dele, eu não sei por ter uma falta desse acompanhamento que vocês estão oferecendo, mas na cabeça dele, não, meu filho tem problema, não quero isso para mim não, e ó, abandona. E é muito comum isso. Eu fiquei assustado pela quantidade de relatos, depoimentos de mães. Falando, não, a primeira coisa que meu marido fez foi sumir com a secretária, foi dizer que tinha problema e sumiu, foi para outro estado. Quer dizer, é absurdo isso. De repente, impacta diretamente nesse ponto que você está falando, porque não houve esse tratamento com o pai, porque mãe é mãe e vai morrer mãe, né? Não adianta, mãe é mãe. Mas o pai, que nem eu falo, pai de TEA é muito raro, mãe de TEA é comum. Porque o pai de TEA, ele sai e continua negando e não fala mais sobre isso, não toca mais sobre o assunto nas rodas de conversa, ele meio que não, porque não houve esse preparo para poder assumir e ajudar e auxiliar e ser pai em todas as horas. E pode ajudar e muito nessa estruturação, mas a gente sabe, né, dentro da subjetividade, novamente, de cada um, que não necessariamente vai trazer esse pai a gente espera que mude. Claro. A gente tem uma expectativa de que, e a gente acredita de fato que vai mudar esse comportamento de fuga do pai por falta de informação, né? Esse pai também ele não tem culpa no sentido do abandono. O fato dele não ter toda uma estruturação de informação também pode ser assustador, né? Então, isso não vai fazer com que, de fato, o pai adere aí à ideia. Mas a gente acredita que vá, assim, diminuir. Mas, como o Estevão trazendo aqui, a subjetividade realmente é um ponto a ser levado em conta aí. A culpa vem do abandono, né? Abandonar o filho num momento ali tão intenso, né? De uma tratativa tão pontual.
ele ir embora, porque é Eu acho, uma vocês me desculpem, sobrecarga isso é opinião muito minha, grande. mas isso é Muito até grande. covarde, né? Isso é muito covarde É, dispensar. A fuga é uma Estratégia. covardia, né? Então, dentro dessa estruturação, a gente até comentou do comportamento de fuga num momento que um paciente recebeu um diagnóstico, tem o comportamento de fuga frente a essas situações quando recebe, né, o diagnóstico do filho, e em muitas outras, né, de padrões aí comportamentais, a gente observa isso também. Então, a psicoterapia, ela vem a somar para estruturar outras formas de enfrentamento e não essa de abandonar e seguir a vida. E a gente, claro, vai atuando e trabalhando frente a isso, porque dentro até da missão, né, da Nortear, a gente vem trabalhando com essa estruturação de trazer conhecimento, senso de justiça, equilíbrio aí para a vida, né, dos pacientes. Eu acho que essa condição, ela até piora até a questão da mãe, porque além de vocês terem que tratar a criança com TEA, tratar a mãe já para saber lidar com a criança com TEA, ainda vem essa carga do abandono. Meu marido me abandonou. É mais um ponto para vocês trabalharem na cabeça da mãe. Sim. Se parar para pensar, é um pacote pesado, né? Sim. Quando eu falo que às vezes o pai não tem culpa, é porque existem as duas possibilidades, né? A fuga ser uma estratégia do não saber mesmo, não saber lidar, né? E por um contexto de vida, de história daquele pai, e que aí é, né, numa condição de não ser falta de caráter, porque existe também essa condição, né? Mas não sendo essa condição, a gente tentar trazer esse pai também. Então, a gente fala sobre o pai fugir, mas às vezes é uma estratégia que é só essa que ele aprendeu na vida dele. A gente não pode desconsiderar o histórico de vida desse pai. Às vezes foi assim que ele aprendeu a lidar com o problema. Então, sendo uma pessoa que tem como a gente trazer de volta, a ideia é essa. É fazer com que o pai faça parte, mesmo que não esteja mais com a mãe, mas que ele faça parte do histórico de vida do filho agora em diante. E que é totalmente possível. Quando não é a ausência, né, de caráter desse pai. Que aí não é mais como uma estratégia do não saber. Aí é uma estratégia de abandono mesmo. Eu vou convidar vocês para um outro podcast só pra gente falar disso. Que, nossa, eu fico bravo com um negócio desse. Tema delicado. É um tema delicado. Vamos lá. A gente tem acompanhado que... Vamos falar aqui a nível de Brasil, né? Lá fora a gente sabe que a gente tem um delay ainda, infelizmente, sobre alguns tratamentos. Tanto é que grandes... mudanças são publicadas primeiro lá fora, para depois serem publicadas aqui dentro. A gente segue muito material, né, publicado lá fora, tem mais conceito. A gente não tem tanto material aqui ainda, a gente está evoluindo muito, mas a gente já vê uma evolução no Brasil, né? Então a gente está vendo que shoppings já tem hoje vaga para crianças com TEA, bem próximas à porta, como se tem para idoso, como se tem para deficiente. Quer dizer, a gente entende que está começando a ter uma visão, um novo olhar, né, para crianças com TEA, e isso está favorecendo com que dê mais liberdade, falando, não, realmente o meu tem, olha que bom que eu tenho agora, não é um privilégio, mas que bom que eu tenho uma condição diferenciada, porque eles entendem que meu filho tem uma diferenciação e eu tenho que tratar isso de uma forma diferenciada, né? Isso. Então a gente vê que shoppings, quase todos os grandes shoppings do Brasil tem um espaço específico, né? A gente vê áreas de inclusão nos shoppings, em restaurantes. Então, na cabeça de vocês, a gente sabe que tem muito a evoluir ainda, né? Mas isso tem ajudado vocês como ferramentas auxiliares? Esse crescimento, essa disponibilidade de vagas especiais, essa disponibilidade de espaços especiais para vocês no tratamento. Um exemplo, olha mãe, agora isso não é tão comum, se você for no shopping você vê que tem vaga, quer dizer, se tem vaga porque tem demanda, quer dizer, você não está sozinha nessa jornada. Isso de alguma forma ajuda no tratamento? Da aceitação dos da aceitação dos pais. Sim. Mas a gente ainda está muito aquém. Sim, tem que levar mais informações, mas o autismo está muito em pauta. Então, auxilia bastante, né, esse número de informações que vem chegando. E até a possibilidade, né, desse grupo terapêutico, comunicação dos pais, porque dentro dessa estruturação do coletivo, vem aí um senso de pertencimento, uma noção, e na sala de espera isso ocorre muito. É uma interação, mas por vezes não direcionada. Às vezes ela pode ser inconscientemente direcionada por eu ser especialista da área. E a gente quer levar um pouquinho disso para nortear. A gente vai
convidar os pais para entrarem e terem, né, esse momento, né? A Aline vai estar à frente dessa estruturação com eles, então é um diferencial da nossa área. E tem muitos outros projetos vindo por aí, mas a gente inicialmente vai focar nessa parte do atendimento e dessa estruturação dos pais. Falando em projeto, eu vou aproveitar para apresentar para vocês aqui um projeto de Celsinfa. Isso aqui é também de uma empresa aqui de Belo Horizonte, que tem feito um trabalho bem bacana com esse olhar. Ó. Tenho dois modelos aqui, para vocês darem uma olhada. Esse cartão, ele é um cartão que a gente sabe que a identificação é uma das principais ferramentas que se tem hoje no tratamento, né? Até no convívio com outras pessoas, porque as pessoas que têm o TEA portam hoje um crachá, né? Normalmente é um crachá de papel, é um crachá com algumas informações básicas. E aí essa empresa ela trouxe o que pra gente? A Sinfa, quando você escaneia esse crachá, ou eu aproximo, empresta o seu aqui para mim, eu aproximo, só aproximar aqui do crachá, ó, automaticamente ele abre, essa câmera aqui tá pegando bem, ó, automaticamente ele abre um banco de dados com os dados da criança, né? Aqui, tipo sanguíneo, idade, aqui ela está constando que transtorno do espectro autismo, informações, convênio, alergias, medicamentos que essa criança está tomando, comportamento, recomendações. As recomendações, ó, tímida, não apresenta... Essa criança aqui é uma criança fictícia, tá? Mas isso aqui já está rodando no Brasil. Então, essa criança aqui, nesse caso, tímida, não apresenta fala, muito desenvolvida, mas costuma entender frases básicas como onde é que estou, papai, mamãe, o que fazer, e está com fome. Público. Então, como ela agir com o público? Interaja com movimentos leves, evitando movimentos rápidos, fale devagar com clareza, respeite o espaço da criança, evite toques e sons. Então, lugares que ele gosta, lugares que ele não gosta de ir, contato de emergência com o pai e com a mãe, então eu posso contatar o pai e a mãe. E aqui o que eu mais gostei disso, que todo mundo sabe que quem tem um filho com TEA normalmente tem que levar uma pasta cheia de laudos, né? Laudos que vocês, não, laudos de tratamento, laudos de medicação. E nesse caso aqui, simplesmente com um toque, ele já tem acesso aqui ao laudo. Eu só salvar o laudo aqui. Eu já tenho acesso ao laudo. Então isso traz uma facilidade com que a criança não tenha que ficar, a mãe não tenha que ficar carregando uma série de laudos. Então automaticamente você já tem aqui todo o laudo. A pastinha do meu filho tem mais de 50 páginas. Então é bem incômodo, né? Ter que ficar carregando ela para baixo, para cima. Com isso aqui, tecnicamente, você já não teria que carregar laudo nenhum. O que esse tipo de ferramenta representa para vocês no auxílio a um tratamento? O Estevam compartilhou comigo esses dias uma história que foi até bastante similar a situação, né, de carregar laudos, e eu acho que ele pode compartilhar com a gente, que eu acho que é uma experiência... Vamos lá, Estevam. É bem lembrado. No meio do ano passado, eu estive em Arraial da Ajuda. Conheço. E lá tem um parque, acho que é até famoso, Ecopark. Ecopark. Isso. E lá até dá a entrada, né, para crianças dentro do espectro, e eu não sabia. Lá dá a entrada. É uma informação importante para a gente levar. Ó. E aí eu cheguei com o ingresso comprado e fui pegar a pulseira, porque o autista, né, dentro do espaço, ele tem alguns direitos, né, não sei se vocês sabem, um deles é o direito, né, de furar a fila. Então, isso é importante você compartilhar, viu? E eu trabalho com ele de não precisar utilizar, na maioria das vezes, o benefício, até para, terapeuticamente, ele tendo uma adaptação, mas em alguns momentos se faz necessário. E aí, ao tentar pegar a pulseira, eu fiquei sabendo dessa possibilidade deles retornarem, né, estornarem o depósito da entrada, mas eles pediram os laudos. E como eu não sabia dessa parte aí mais burocrática, de repente, né, não estava com todos os laudos. Isso, só a pulseira e eu já ia acessar de uma forma mais fácil. Mas com o ingresso eles pediram mais detalhes. Aí eu fui buscando no e-mail, buscando em outro, minha esposa correndo.
foram uns 20, 30 minutos ali na busca até a resolução de tudo que poderia, se eu tivesse uma carteirinha dessa aí, resolver num clique. Num clique vários laudos. Mas deu tudo certo, mas eu poderia ter curtido melhor o dia, né, de parque. Aí depois disso, até para uma informação pro canal, desculpa te cortar, não, que é isso. Eu fiquei sabendo que o Beto Carreiro dá a entrada também. E, se eu não me engano, ele dá até um desconto para o acompanhante. Olha que importante isso. E aí, né, legal. Inclusão. É uma possibilidade. O parque lá de São Paulo, né, da Mônica, também. Tem esse benefício. Então, é uma inclusão, né? Esse podcast já tá valendo 3 entradas, já. Só no podcast já ganhou 3 ingressos, tá vendo? Mas para não acontecer com o Estevão, né? Como aconteceu com o Estevão com outros familiares, esse cartão realmente vai diminuir bastante aí esse tipo de desconforto, né? Sim. Porque, mais uma vez, falando sobre os pais, são os pais que ficam nessa busca, são os pais que carregam laudos, né? Com números de páginas, às vezes, que pesa. Então, num parque de diversão, por exemplo, você andar com uma pasta com não sei quantas folhas, né? Isso aí realmente acaba sendo muito desgastante, né? E outra coisa, né? Às vezes nem sempre somos nós que estamos com os nossos filhos, né? Sim. Então, às vezes ele está com alguém, né? Um tio, um parente, um primo, num passeio, e aí todas as informações ele não vai lembrar de tudo. Então, através de um toque, ele consegue ter todas as informações de tratativa, convênio médico, tipo sanguíneo. Isso auxilia numa emergência, assim, eu achei absurdo. Então, eu trouxe para vocês conhecerem. Sinfa.com.br é o nome da empresa, vou deixar aqui para vocês também, mas o foco hoje aqui é nortear. Eu quero primeiro dizer para vocês que o projeto de vocês é fantástico, tá? Pelo pouco que eu conheço, mas pelo pouco que eu conheço eu não consegui equiparar com nenhum. Quer dizer, não tem igual, né? E pelo que vocês falaram nos bastidores para mim, que vocês estão prevendo de crescimento, né? Eu acredito que venha a ser um grande diferencial. Já começa com força, porque já começa com profissionais. Então, a gente falando de profissionais e não de aventureiros mais uma vez. Então, um projeto que já começa com profissionais, ele já começa grande, né? Ainda mais tendo alguém que hoje, né, tem um filho atípico e entende na pele o que acontece, já é um grande diferencial, porque uma coisa eu senti na pele mesmo e outra coisa eu imaginar o que estava acontecendo, né? E vocês com um tanto carinho que a gente percebe aqui nas falas de vocês, o carinho que vocês passam, o acolhimento que vocês querem trazer, eu vejo que não tem como dar errado. Quais são os próximos passos do Nortear? Qual é o próximo planejamento de vocês? Vai ter uma feira, vai ter um evento agora, eu queria que vocês falassem do evento também, que esse podcast vai no ar antes do evento, é importante, até para poder divulgar melhor isso. E fala pra gente quais são os próximos passos desse grande projeto. Vou falar sobre o evento, né? Dia 16 de fevereiro, lá no Coliseu, no Espaço Coliseu, na Pampulha. A gente vai acolher e receber familiares atípicos, né? Para trazer mais conteúdo e informação, como a gente falou, a importância aí sobre o saber. Conhecimento é poder, então quanto mais a gente sabe, mais a gente tem condições de ir atrás dos nossos direitos, dos nossos benefícios e também beneficiar esse paciente, né, com o TEA. Então, um ponto muito importante desse evento aí é informação. Dia 16 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Espaço Coliseu, na Pampulha. Tá, depois também a gente vai deixar o endereço para vocês aqui, tá? E os próximos passos? Quais são? O que o Instituto prevê alcançar? Olha, inicialmente até trazendo essa parte da divulgação do evento, eram 200 vagas, nós expandimos para 230, porém todas as vagas já estão esgotadas. Aí, né, como você vai deixar o link, a gente está trabalhando para a gente tentar apresentar essas palestras, né, esse encontro, que vão ter participação ali de médicos, pessoas, né, voltadas para a área da saúde, psicólogos, psicopedagogas. Então, é um evento muito robusto, né? Informativo mesmo. Informativo de um dia todo. Tá, e o Instagram de vocês? Deixa o Instagram mais uma vez aqui para o pessoal saber, seguir o Instagram de vocês, que lá, pelo que eu vi, é uma fonte maravilhosa de informações. Vai estar sendo divulgado lá no Instagram de vocês também a questão do evento, né? Fortemente divulgado, a questão do horário. Lá tem dados de contato também para falar com vocês, caso tenha alguma dúvida. Sim. Deixa pra gente no ar, Aline. Então, a gente tem o Instituto Nortear, né? @Instituto Nortear. A gente está ali divulgando o nosso evento, que vai ser dia 16 de fevereiro, no Espaço Coliseu Pampulha.
E lá também a gente está entrando com conteúdos informativos. E sobre o evento, né, a gente está com um número de 200 pessoas inscritas, que eram as vagas iniciais, e aí a gente ampliou para mais 30 pessoas, só que ainda assim estamos com uma demanda muito alta. Então, eu vou pedir para que quem tiver interesse, mande mensagem lá para a gente, que a gente vai tentar a possibilidade de fazer a transmissão ao vivo num canal fechado do YouTube, para a gente poder divulgar as palestras, para que quem não conseguiu, né, a inscrição para ir presencialmente no evento, conseguir acompanhar de casa palestras que estão realmente bem estruturadas, bem dentro do conceito do Instituto, com o que a gente tem como proposta, né, para o nosso trabalho. Tá, e essa vai ser o seu primeiro evento. Primeiro evento. Tá, e vocês também fazem palestras, caso vocês, quem estiver assistindo, fala, puxa, tem interesse em trazer para minha cidade, para eles falarem um pouco sobre essa inclusão. Vocês fazem palestra também em outros lugares, sobre TEA? Ainda não. Mas se pintar o convite... De repente... Tá, então se vocês a quiserem... gente ainda não pensou nisso não, mas pode ser uma possibilidade. Se vocês precisarem de 2 profissionais fantásticos que já sabem como fazer, né, e você quiser levar isso para sua cidade, então entre em contato com eles aqui. Não pediram ainda, mas eu tenho certeza que se pedir com carinho eles vão, tá bom? Gente, para mim foi um prazer enorme, tá? Falar com vocês, conhecer mais um pouco do projeto. Eu já conheci esse projeto pelo Instagram e agora tendo a oportunidade de falar com vocês, eu acho que, assim, foi fantástico porque vai trazer muita luz, né, para quem tem esse processo. Se vocês tiverem mais alguma coisa para deixar para nós aqui, principalmente para quem tem TEA na família, né, se vocês quiserem deixar uma orientação, um acalento mesmo, o microfone está aberto para vocês. Olha, primeiramente, nós que agradecemos o convite, né, isso aqui é um espaço realmente de muita importância. Mais do que trazer sobre o Instituto Nortear, é mostrar que temos profissionais que estão aí dispostos a trabalhar de forma honesta, séria e levando a inclusão a um nível muito diferenciado. Então, a gente quer fazer um convite para quem, né, tem aí um filho atípico, né, ou já sendo adulto, que teve o diagnóstico tardio, não deixe de procurar ajuda. Estando em Belo Horizonte, pode nos procurar, vai ser um prazer receber todos. E a gente está trabalhando aí num patamar padrão ouro, como o Estevam mesmo fala. E eu também só tenho a agradecer. Estou admirado também com o seu projeto, queria te parabenizar. Obrigado. E quero falar que eu vou garantir a minha. Está garantido. E outra coisa, eu não falei com o pessoal ainda, mas pro evento de vocês, pelo menos uns 5 eu já consigo para sorteio. Muito obrigada. Pelo menos. Muito Vou tentar obrigado. conseguir mais, mas 5 está garantido. Olha, tá? Muito obrigada. Que se realmente funciona, a gente precisa divulgar e precisa investir nisso. Agradeço certeza. também, principalmente, a todo mundo que vem seguindo a gente. Aqueles que nos seguem também, já peço para começar a seguir, né, Instituto Nortear, @Instituto Nortear. E assim, o espaço aqui está aberto para vocês. Eu espero que essa seja a primeira de muitas, que a gente possa falar mais. Gostaria já de pré-agendar com vocês uma pós-evento, para a gente discutir o que foi o evento, né, as interações do evento. Eu acho que vai ser bem bacana, porque esse evento eu tenho certeza que não vai ser único, vai ser simplesmente a porta de entrada para outros que virão. E assim, muito, muito obrigado mesmo, tá? A gente agradece a presença de vocês e assim, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá bom? Tá marcado então o nosso retorno para falar. Tá marcado, conto com vocês. Gente, Obrigada. obrigado, um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.